Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Você já parou para analisar quantas vezes você já começou um processo de emagrecimento, até emagreceu super bem, mas daí desmotivou, parou, voltou a se alimentar errado, sem constância, sem disciplina? Quantas e quantas vezes já aconteceu isso contigo, não é verdade? E aí você para e pensa: "Nossa, mas por que eu voltei a engordar?". E normalmente a resposta é: "Ai, desmotivei, né, estava com um problema, meu filho ficou doente, ou eu tive um problema no casamento". Geralmente são esses os relatos, né, ou sei lá, perdi o emprego, enfim, pandemia, né. E aí a pessoa fala assim: "Ah, eu estava num momento de estresse, né, aí não consegui focar". Aí eu desmotivei também, não consegui mais ter aquele ânimo para fazer as coisas e acabei engordando tudo de novo. Isso é extremamente comum dentro de um processo de emagrecimento, porque emagrecimento parece ser muito fácil quando a gente fala apenas em adequação alimentar e fazer atividade física, comer certinho, né? Então parece ser muito fácil. Só que emagrecimento não é só isso. Emagrecimento envolve muita emoção, tá? Envolve muita disponibilidade, envolve sair da zona de conforto, olhar para si, tá? Então, emagrecimento é desconfortável, é chato, dói, nem sempre a gente sente prazer em fazer o emagrecimento, né? Então, tem todos esses pontos que a gente precisa colocar as cartas na mesa e ter bastante consciência sobre eles. E por que eu venho falar sobre isso hoje? Porque, no meu ponto de vista, eu trabalho já há 13 anos e alguns meses com emagrecimento. Sou nutricionista, então, há 13 anos. E nesses 13 anos eu tenho visto que tem pessoas que, por mais que passem por problemas muito sérios, por mais que passem por situações difíceis, elas ainda conseguem manter o emagrecimento. E aí eu comecei a analisar, mas por que essas pessoas conseguem, né, estando com tanto problema, com tanta dificuldade? E aí o que eu percebi, o que eu notei? Que essas pessoas elas conseguem manter pelo simples fato de serem pessoas disciplinadas, tá? E aí quando a gente vai lá e começa a analisar o que é disciplina, disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Isso é disciplina. É você saber que todo dia você tem que fazer aquilo ali. Um bom exemplo é o nosso trabalho, né? Então, às vezes a gente acorda, não está muito legal, está meio indisposta, a nossa vontade era ficar na cama. Mas o que a gente faz? A gente levanta, porque nós temos uma disciplina com relação ao nosso trabalho. A gente tem que ir. Querendo ou não, a gente vai. Com vontade ou não, a gente vai. Tá? Ah, Nutri, mas eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. Gente, é a mesma coisa. Né? Então, você tá lá cansada, tá desanimada, mas você vê que você é responsável pela sua casa, você é responsável pela alimentação dos seus filhos. O que você faz? Você levanta e faz, né? Não tem esse chorinho de, ai, não, quando eu tiver com vontade eu vou fazer. Não existe isso na nossa vida. Então a gente precisa também levar isso para tudo que a gente quer alcançar. Tá? Então, emagrecimento não seria nada diferente. Emagrecimento precisa de muita disciplina e constância. Tá? Então, esquece essa ideia de que, quando eu estiver motivada, eu vou fazer emagrecimento. Quando eu tiver comprado minha casa, que daí eu vou me mudar e vai estar tudo lindo, maravilhoso, aí sim eu vou poder parar e fazer emagrecimento. Quando eu terminar de pagar minhas contas, aí sim eu vou parar e vou fazer emagrecimento. Esquece isso, gente. Isso são só desculpas que a gente planta para não sair da zona de conforto. Porque o que nós vamos fazer aqui é sair da zona de conforto, como eu já expliquei para vocês, né, desde o começo, que emagrecer, mudar o estilo de vida é completamente desconfortável. E aí, tem uma cilada muito grande que eu vejo também nos processos de emagrecimento, que é a falta de planejamento e organização. Sim, já acelera o vídeo aí, porque o vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Então já coloque em modo acelerado. E vocês vão perceber também que eu sou um pouco a chata da organização, tá? Eu vou pegar no pé de vocês mesmo,
vou falar, olha, e como é que está o planejamento, como é que está a organização? Eu vou insistir nisso, gente. Sabe por quê? Porque essa é uma das chaves do sucesso no processo de emagrecimento. Vamos lá, por que o planejamento e organização é tão importante? Tudo que você planeja, tudo que você põe no papel, que você visualiza, você consegue enxergar dentro daquele projeto, porque é um projeto de vida, né? Dentro desse projeto, você consegue enxergar todas as advertências, adversidades, quero dizer. Você consegue enxergar o que tem de ponto positivo, de negativo, o que pode ser empecilho, como fazer, o que não fazer. Você consegue enxergar tudo. Então, põe no papel a tua rotina diária. Ai, Nutri, mas eu não tenho rotina, cada dia é diferente. Tem rotina sim. Você acorda geralmente no mesmo horário, pela manhã, mas cada dia de manhã eu estou numa cidade diferente. Ok, mas é uma rotina. Porque se você está em Santa Terezinha na segunda, em Foz do Iguaçu na terça, em Santa Rita, no Paraguai, na quarta, é rotina, você sabe onde você estará cada dia da semana. Então, por mais que a tua rotina não esteja ali no papel, você tem rotina sim. Então, coloca a sua rotina no papel e determina tudo o que você quer fazer. Não adianta você falar assim, eu vou para academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você não planeja. Qual é o horário que você vai? Quanto tempo você vai ficar lá? Tem certeza que esse horário você consegue ir? É aquele horário que vai ser para você? Você já tem tênis? Você tem roupa para isso? Sabe, tudo tem que olhar, tudo tem que ser visto e planejado. E na alimentação não seria diferente, porque eu vejo assim, que tem pessoas que falam: "Ah, não, mas eu vou cozinhar então em casa e aí eu vou trabalhar até 6 horas, 5h30, 6 horas, eu saio do trabalho, passo no mercado, compro um franguinho, chego em casa, faço um franguinho grelhado, uma salada e assim. E no final do dia, ela teve um estresse tão grande que ela se organizou toda, não teve paciência para passar no mercado, chegou em casa, não tinha nada pré-preparado. O que aquela pessoa faz? Pede uma pizza, pede um hambúrguer, pede qualquer coisa. Ainda mais que ela está estressada. Então, gente, não dê chance para o azar, tá? Esse negócio de querer contar com a sorte no emagrecimento não existe. Não conte com a sorte e não dê chance para o azar. Aqui eu separei para vocês alguns pontos que são importantes dentro do processo de emagrecimento. Então, o primeiro ponto para vocês é: o que eu quero? Mas por que eu quero isso? Então, por que você quer emagrecer? Você quer emagrecer porque todo mundo fala para você que você tem que emagrecer? Você quer emagrecer porque está todo mundo à sua volta emagrecendo? Ou você quer emagrecer porque realmente você precisa e que você quer? E aí, quais são os seus motivos? Então, coloca aí o que você quer. Tanto é que eu mandei para vocês um planner. Esse planner eu montei para os meus pacientes e depois eu comecei dar ele de presente para as pessoas que participam dos grupos, porque eu vejo que ajuda muito. Quem coloca o planner em prática tem um resultado fantástico nesses dias de programa. Então, coloca lá, preenche aquelas perguntas, tá? Pensa com carinho, faz bem detalhadamente. Outro ponto que é importante é entender o porquê a gente engorda. Ai, Nutri, essa fácil, a gente engorda porque come muito. Tá, essa é uma meia verdade. Na verdade, a gente engorda porque a gente tem capacidade de fazer reserva energética. Se não fosse essa nossa capacidade de fazer reserva, nós não estaríamos aqui hoje, porque muito antigamente a gente não tinha esse acesso à comida, né? Se você for olhar pessoas da idade da pedra, por exemplo, eles comiam quando realmente conseguiam caçar alguma coisa, né? Então, graças a essa reserva e essa capacidade de fazer reserva, de fazer estoque corporal, é que a gente está aqui hoje. Só que hoje em dia a gente já podia falar para o nosso corpo, dar um jeito de avisar eles que já não precisa mais essa reserva, né? Porque a gente tem um acesso muito fácil à comida. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Ainda nós temos essa capacidade de fazer reserva bem ativa. Por isso que esse acesso, essa disponibilidade à comida atrapalha tanto o processo de emagrecimento. O terceiro ponto é saber onde você está e onde você quer chegar. Então, eu peso tantos quilos. Não tenha medo da balança, gente. A balança só vai dizer como você está.
tá? Ou seja, vai dizer o peso, mas o peso também não significa muita coisa. A gente precisa olhar também composição corporal, né? Mas então você vai tentar analisar onde você está, qual é o seu peso, e você vai determinar onde você quer chegar. Só que essa meta, gente, tem que ser uma meta plausível. Não é para mim colocar uma meta lá que você está pesando 60 quilos e quer emagrecer 20. Para que isso? Não tem cabimento uma meta dessas, né? Então a meta sempre precisa ser muito pé no chão, tá? O quarto ponto é saber tudo o que você precisa fazer para fazer emagrecimento. E você já sabe que você tem que organizar a alimentação, você já sabe que você tem que fazer atividade física, você já sabe que você tem que melhorar seu sono, você tem que melhorar o consumo de vegetais, de frutas e verduras, que você tem que diminuir o consumo de açúcares, que você tem que diminuir o consumo de farinhas, que você precisa também moderar nos doces, que você precisa moderar em frituras, que precisa comer mais comida de verdade, que precisa dormir bem. Isso tudo você já sabe. Você está aqui para fixar conhecimento, apenas isso. Só que provavelmente você sabe tudo isso, mas você não consegue colocar em prática. Por quê? Por que você não consegue colocar em prática? Planejamento. Aí é que entra a questão. Então, quando a gente fala em planejamento, você vai pegar todos esses pontos que você considera importantes para o seu processo de emagrecimento e você vai colocar ali no seu processo, no seu planner, no seu projeto aqui, no seu papel e vai começar a desmiuçar isso tudo, tá? Que você vai encontrar soluções para tudo, tá? Depois do planejamento vem a organização, tá? Então você vai primeiro colocar tudo no papel, aí é que você vai se organizar e depois de se organizar você entra em ação. Na verdade, isso tudo acontece tudo meio que ao mesmo tempo, tá? Não é que é uma coisa depois outra, é tudo meio que ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em planejamento, organização e ação, você vai detalhar toda a sua rotina. Você vai detalhar tudo que você vai fazer, qual é o horário que você vai acordar, se você vai tomar café da manhã ou não, o que é que você vai comer nesse horário, qual é o horário que você vai fazer atividade física, quantas vezes na semana, como que você vai até esse local, vai ser atividade física em academia ou em casa, o que que você vai usar para fazer essa atividade física, qual que é a roupa, qual que é o tênis, onde eles estarão, eles estão limpos, estão certinho, está te servindo tudo. Sobre alimentação, o que é que você vai comer? Faz um plano alimentar. Eu vou fazer o meu esse final de semana também e vou postar para vocês como que eu vou fazer a minha rotina alimentar para a próxima semana. Então faz isso. Analisa tudo que você tem em casa, coloca no papel o que é que vai ser a alimentação da casa essa semana, o que, que falta para fazer essa alimentação, se organiza para ir no mercado, tenta terceirizar as coisas. A gente tem uma mania de querer achar que tudo a gente tem que fazer e não precisa. Tá? Você pode terceirizar muita coisa. Aqui em casa, por exemplo, eu terceirizo bastante coisa. Quer ver o quê, gente? E eu não era assim, não, tá? Eu era aquela que nossa, eu achava que eu tinha que fazer tudo e que só eu que sabia fazer bem feito. Lê do engano, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar o exemplo aqui dos vegetais, né? Da salada de casa. Hoje em dia, eu terceirizo essa função. O que, que eu faço? Hoje eu compro tudo higienizado. Tá? Então, Nutri, mas é muito caro comprar tudo higienizado. Realmente, é um pouco mais caro, sim. Porém, o que, que a gente tem que analisar? Se você é uma família muito grande, talvez realmente fique muito caro comprar os produtos já higienizados. Mas se você é uma família pequena, se tem uma família pequena, 2, 3 pessoas, acho que compensa, que vale bastante a pena, porque você ficaria ali na cozinha higienizando tudo por no mínimo 1 hora. E talvez essa 1 hora para você custe muito cara, tá? Então talvez valha a pena você pagar R$ 5 a mais, mas ter essa 1 hora livre para você, tá? Então, coloca na balança esses quesitos para você poder ir fazendo essa análise. Claro que às vezes você já está habituado a fazer higienização dos vegetais durante a semana, então se já está tranquilo para você, só mantém, tá? Mas sempre determine tudo, tempo, horário, como que você vai fazer, tá? Faz o teu planejamento. Então, para você começar esse planejamento, começa colocando a sua alimentação. O que é que você tem em casa, como que você vai potencializar a alimentação essa semana. Segundo ponto,
Coloca alguma atividade física. Qual vai ser o horário? Qual vai ser a atividade física? Quanto tempo você tem para essa atividade física? Se você tem filho pequeno, como que você vai fazer com o filho pequeno? Você não precisa começar com atividade física de 1 hora, 2. Começa com 15 minutos. Saia, dê o primeiro passo, saia da sua zona de conforto, tá? Começa também colocando rotina de sono. Será que você tem rotina de sono? Horário para dormir, horário para acordar? Aos poucos, vai ter um dia também que a gente vai falar aqui sobre higiene do sono, que aí eu vou explicar melhor todo o padrão bioquímico, hormonal envolvido, a relação, na verdade, né, de sono com o emagrecimento. E também eu sempre vejo que tem algumas perguntas que as pessoas fazem com relação à alimentação, que é, por exemplo, o seguinte: ai, Nutri, mas eu cozinho para a família toda. E agora? Eu tenho filho pequeno, como é que eu vou fazer uma dieta mais detox, plant-based, né? Se eu tenho que fazer feijão, arroz, tudo essas coisas. Se bem que tá no plano de vocês tudo isso, né? Tem feijão, tem arroz, tem tudo. Então você pode simplesmente seguir fazendo isso tudo, mas você vai começar a dosar as quantidades do seu prato. Para com essa ideia de fazer 2 comidas, tá? Então, uma comida para o meu filho e para o meu marido, uma comida para mim. Para eles vai ser aquele frango suculento assado e para mim vai ser aquele filé de frango sem graça grelhado. Por que você está fazendo isso? Qual o objetivo de fazer isso? Não precisa. Você pode comer aquele frango assado suculento gostoso que você fez para sua família, sem problemas. Tá? O detalhe é a quantidade. Então, você não precisa comer comida ruim, comida sem graça. Você que come fora, também, gente, é só uma questão de você pensar como você vai servir seu prato. Então, você sabe que você vai colocar vegetais, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos. Então, é uma questão de você escolher os alimentos. Tá com dúvida? Tira foto das coisas e manda aqui no grupo, que aí eu vou ajudando. Tenho certeza também que durante esse período todo vai aparecer gente que vai falar o seguinte: meu Deus, Nutri, eu tenho um aniversário, tenho um evento esse final de semana, o que eu vou fazer? Eu acho que eu nem vou. Gente, para com isso, vai sim, só não vai com fome, come antes de ir ao evento, ao compromisso, enfim. Se você já sabe o que vai ter lá de comida, vai ter salgadinhos. Não sai de casa achando que você vai chegar lá e não vai comer nada. Sabe por quê? Porque quem tem esse pensamento chega na festa e fala assim: ai, quer saber? Já que eu vou comer vou comer tudo e mais um pouco. Aí desanda a comer. Não faça isso. Saia de casa sabendo que você vai comer, tá? Só que saia de casa sem fome. Então você vai chegar lá e fala assim: não, beleza, eu vou comer. Só que ao invés de eu comer 10, como eu comia antes, eu vou comer 5. Tá? Então, faça isso, vai com moderação. Ao invés de eu comer 2 brigadeiros e mais 2 beijinhos e mais 2 cajuzinhos, eu vou comer um de cada. Ao invés de eu comer uma fatia de bolo enorme, eu vou comer a metade, ou vou dividir com o marido, dividir com o filho, sabe? São truquezinhos que dá para você fazer e se manter igual, integrada às coisas, para você não se sentir excluída também. Outro ponto é a questão do tempo. É muito comum as pessoas falarem: meu Deus, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente tem tempo. Eu sei que às vezes a vida é muito corrida. Eu atendo bastante médicas que acabam fazendo muito plantão. Então, não é pelo fato delas serem médicas que eu dou colher de chá, não é nada disso. Estou querendo dizer que uma das profissões que eu vejo que eu tenho mais dificuldade de trabalhar são justamente com pessoas da área da saúde, com enfermeiras, com médicas. Por quê? Porque com terapeutas, porque são pessoas que cuidam muito dos outros e não cuidam de si. Acabam tendo todo o tempinho que elas têm, elas acabam doando a outra pessoa e não cuidam de si. Então, sempre eu falo o seguinte: a gente vai ter algum tempinho. E se a gente não tem tempo, terceiriza. Tá? Então, o que eu falo para essas minhas pacientes, por exemplo? Ao invés delas programarem o planejamento alimentar, elas contratam quem para programar o plano alimentar delas? Eu. Né? Então, é essa a minha função. Eu programo tudo para elas. Organizo já a lista de compra, organizo tudo. Acho lugares que tem comida pronta já para vender, que tem tem vegetais higienizado e vou passando tudo, porque elas só vão ter o trabalho realmente de comprar essas coisas. Mas então eu já facilito isso tudo para elas.
Então, quando vocês não tiverem tempo realmente, terceirizem. Porém, a gente sempre tem um tempinho. Eu acredito que a gente sempre tem um tempinho. Então, nem que seja na hora de dormir, pega a sua agendinha, anota pelo menos algumas coisinhas, já manda mensagem para o mercado, para a frutaria, manda mensagem já para o açougue, já faz o pedido. Tá? Então, são coisas que dá para fazer para facilitar. Ou se você tem alguém que faz as compras, já deixa ali uma listinha pedindo, fulana, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá? Já tenta facilitar dessa forma. E um ponto também que eu acho legal vocês observarem, que também tem bastante reclamação, bastante pessoas falando isso quando buscam emagrecimento, é a questão de criatividade. Muitas vezes as pessoas não têm criatividade e acabam enjoando de todo dia comer salada de alface com tomate e frango grelhado. É óbvio, gente, até eu enjoaria disso, né? Porque é uma coisa sem graça. Então, vocês vão ver que eu passei para vocês muitas receitas e o que vocês têm que pensar? Se você já tinha hábito de fazer um frango que era uma delícia, era um frango ao molho maravilhoso, você pode seguir fazendo. Não é isso que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. O que vai atrapalhar é a frequência de outros alimentos, é a falta de hábitos, é a falta de constância, é a falta de disciplina. É isso que vai atrapalhar. E a gente sempre precisa olhar também o nosso ambiente. Eu vejo que hoje em dia as pessoas moram em casas onde o ambiente é obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É aquela família que ninguém está nem aí para alimentação, só estão se importando em sentir prazer. Só isso, só querem sentir prazer. Ah, então tudo tem muita fartura, né? Tem muita massa, muita fritura, muita gordura, muito salgadinho, muito industrializado, sucos industrializados. Tem muito disso. Então a pessoa já sai, já volta com um lanche do McDonald's, por exemplo. Sai, já volta com uma pizza. Todo dia tem pizza, todo dia tem batata frita, todo dia tem salgadinho, tem biscoitos. Isso é ambiente obesogênico. Então, observem se a casa de vocês não é um ambiente obesogênico e tentem ir mudando isso aos poucos. A gente não precisa ter em casa estoque de bolachinha, estoque de salgadinho, estoque de suco industrializado. Ai, Nutri, mas eu tenho filho pequeno, eles precisam nada, tá? Olha, eu já dando esporro aqui, né? Precisa nada. Quer dar um salgadinho, quer dar uma bolachinha para o seu filho? Ok, não tem problema nenhum, mas você não precisa ter estoque disso em casa, tá? Você pode dar, sai, compra, beleza, mas ter estoque em casa para todo dia, não precisa disso, tá? Mesma coisa vale para outros alimentos industrializados, não precisa disso. Tenha frutas em casa, ou tá tudo bem você ter biscoitos mais caseiros, né? Eu tenho muitos pacientes que fazem bolachas em casa, não vejo problemas em fazer, mas também, gente, não dá para ter aquele excesso, né? Eu vejo assim que tem pessoas que fazem as bolachas em casa, mas fazem bolachas extremamente calóricas, né? Com cobertura de chocolate, recheio de doce de leite. Isso é uma delícia, mas também precisa de moderação. Não é porque é feito em casa que pode também soltar o boi com as cordas. Não, tá? Então, esses pontos a gente precisa analisar e ser muito consciente. Observe se você não está fazendo da sua casa um ambiente obesogênico, tá? Tenha alimentos saudáveis em casa. Ai, mas meu filho não come. Deixa ele passar fome para ver se não come. Come, tenho certeza que come. Tenha iogurtes saudáveis na geladeira, tenha um pão de queijo mais saudável, tenha pão mais saudável, tenha queijo mais saudável, sabe? Ele vai ficar com fome, ele vai comer, tá? E eu falo isso por experiência aqui de casa, tá? Então, eu não tenho essas coisas em casa, raramente eu tenho, e quando não tem, tem que comer o que tem em casa, pronto. Muitas vezes, às vezes já vi o Lucas ir em pleno período da tarde, 3, 4 horas da tarde, abrir a geladeira e comer arroz com feijão. E tá tudo bem, nossa, mas comer comida, gente, comida se come a qualquer horário, não importa o horário. O importante é comer comida, tá? Já com relação lá ao planner que eu mandei para vocês, eu gosto muito de preencher o planner no sistema semáforo. O que é isso? Vocês vão ver lá no planner que tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Até dia, se eu não me engano, tá até o dia 21, né?
E vocês vão ver que todos os dias tem uma tarefa para ser feita. O que vocês vão fazer? Cada tarefa, cada itemzinho que está ali no dia, vocês vão olhar. Tem lá a tarefa água. Eu tomei água adequadamente hoje, certinho. Então, você pinta de verdinho. No dia seguinte, você tomou água mais ou menos. Então, você pinta de amarelo. No outro dia, você não tomou nada de água, tomou quase nada. Então, você pinta de vermelho. Por que é legal isso? Porque ao final de 7 dias, você vai ver se tem muitos pontos vermelhos, se tem muito ponto laranja, ou se a maioria dos seus pontos são verdinhos. Porque aí você, com isso, você vai conseguir melhorar o que precisa ser melhorado. Eu vejo assim as pessoas falando o seguinte para mim: nossa, Nutri, meu problema é final de semana. Então eu quero uma dieta bem restrita para dia de semana, porque aí final de semana não vai ter problema, né? Tá errado. Por que tá errado? Gente, se o teu problema é final de semana, você tem que trabalhar o final de semana, não o dia de semana. Se teu dia de semana você já está comendo saudável, está comendo certo, para que cargas d'água você quer fazer uma dieta mega restritiva dia de semana, se o teu problema não é esse? Não foca no que tá bom, foca no problema, tá? Então, o problema é que precisa ser visto para você arranjar a solução. Aliás, não é nem focar no problema, é focar na solução para aquele problema, tá? E não esqueçam que no planner organizacional de vocês também tem lista de compras. E eu passei uma lista de compra para vocês, né? Façam lista de compras. Lista de compras é importantíssimo para organização. E tentem planejar o cardápio de vocês, o próprio cardápio, baseado mais ou menos no protocolo que eu sugeri. E, para facilitar a vida de vocês, tenham coisas já pré-prontas. Então, por exemplo, o que eu faço aqui em casa? As saladas eu já higienizo para a semana inteira. Normalmente eu não higienizo porque eu já compro higienizada. Mas alguma e outra eu compro que não está higienizada e acabo higienizando. Por exemplo, tomatinhos. Eu amo tomatinhos, amo pepino. Então, essas coisas eu compro e não vem higienizada. Então, eu já higienizo tudo, já deixo tudo certinho para a semana inteira. Fruta. Se eu compro um mamão, eu já corto ele, já deixo no potinho da geladeira, porque já percebi que se eu compro o mamão e deixo ele ali, eu nunca paro para cortar. E o mamão estraga e eu jogo fora. E isso vale para as outras frutas que precisam também de cortes, exceto uma banana, frutas pequenas, assim, geralmente não precisa já deixar descascada e cortada, né? E outra coisa que eu costumo fazer muito também, eu vou no mercado geralmente uma vez por semana, só que carnes tem uma compra no mês que eu faço uma grande compra e organizo tudinho certinho no freezer. E aí eu já deixo tudo bem porcionadinho. Então, por exemplo, carninha que eu quero fazer para estrogonofe, já deixo cortadinha, bonitinho, etiqueto, guardo. Carne moída. Carne moída geralmente é difícil guardar carne moída crua. Normalmente eu chego em casa e já refogo ela e eu congelo em porções pequenininhas, já cozida. E o mesmo eu faço com frango desfiadinho. Tá? E por quê? Porque isso facilita muito a nossa organização. Porque se você chega em casa um dia, está cansado, esqueceu de tirar uma carne, esqueceu de preparar alguma coisa, se você tiver uma carne moída já congelada, pronta, já cozida, você só vai colocar no micro-ondas e descongelar essa carne, faz uma omelete, ou faz só uns vegetais junto, ou faz até uma crepioca e recheia com essa carne. Então, tem diversas formas de você facilitar as suas refeições, tá? Você pode fazer uma pizza de frigideira e usar uma carne por cima, um frango desfiado. Então, a ideia é facilitar. Agora, nos próximos dias, eu vou compartilhando com vocês como que eu faço, porque eu também gosto de praticidade, tá? Então, geralmente eu faço coisas muito rápidas, justamente para aproveitamento de tempo. E não é porque a gente está fazendo coisas rápidas que é coisa sem graça, que é coisa chata, que é coisa ruim, nada disso. Fica tudo muito gostoso e saboroso. Então, gente, para fechar esse vídeo, quero fechar com essa mensagem. Tenham uma boa disciplina, tá? Não se apeguem com essa história de motivação, de que eu tenho que estar motivada para fazer as coisas, não. Se apeguem à disciplina, à constância e tenham em mente que o planejamento e organização são assim, ó, bases para você conseguir fazer processo de emagrecimento e se manter no processo de emagrecimento. Porque normalmente as pessoas voltam a engordar
porque deixaram o planejamento de lado. Porque antes, quando elas estavam no processo de emagrecimento, elas tinham planejamento, elas tinham disciplina. Depois elas, pá, guardaram tudo, engavetaram tudo, e aí é óbvio que vai engordar tudo de novo.